Bem, estamos aqui de volta para gravarmos mais esse vídeo e eu estava meditando e abri aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de maneira ou de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, o que esses versículos querem dizer? Eu os apanhei aqui, não que seja de uma forma isolada, mas que cabe naquilo que nós estamos vendo, nós estamos presenciando, né? É lógico que é uma mensagem profética que há de acontecer, mas que serve de alerta. De alerta para quem? Para os soberbos e para aqueles que cometem impiedade. Então, são expressões que cabem tanto para o que há de acontecer, como também para os dias atuais. Ele está falando para quem? Para os soberbos. Para os soberbos. Quem é o soberbo? O soberbo ou os soberbos são aqueles que não aceitam admitir que erram. Não aceitam ou não admitem um aconselhamento, não admite que alguém mostre um outro lado de uma situação, sabe? Eles morrem abraçados com as suas filosofias, com os seus pensamentos. Quer dizer, os soberbos são aqueles que não há humildade para reconhecer que são falhos, que são fracos, que são frágeis. Os soberbos são aqueles que não enxergam a necessidade de se mudar, que não atentam para as palavras que Deus disse, por exemplo, a Abraão, né? Abraão, sede perfeito. Quer dizer, a gente sabe que é impossível o homem ser perfeito, mas Deus está dizendo ali que é para a gente buscar um aperfeiçoamento, sempre melhorar, sempre progredir para melhor. Então, ele está falando claramente aqui, repito, para os dias que hão de vir, né? Mas que cabe também nos dias de hoje. Ele está se referindo para quê? Aos soberbos. Ele fala, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, né? Como fornalha. Todos os soberbos, olha só, soberbos, a pessoa que é soberba, a pessoa que, sabe, é orgulhosa, aquela pessoa que queixo duro, como dizia a minha avó, né? Queixo duro, que não se curva, que não se emenda, que não se conserta. Mesmo que todos demonstrem que ela está errada naquilo que ela está cometendo, ela não aceita. Ela não aceita ser repreendida, por exemplo, ser exortada, por exemplo. Então, são características de uma pessoa que precisa de Deus, que precisa realmente de um novo nascimento, de nascer de Deus, porque a pessoa, quando nasce de Deus,
nasce de Jesus, quando ela é de Jesus, ela é simples. Jesus falou: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, a pessoa de Deus, ela tem que ser simples. Ela tem que ser uma pessoa humilde, simples. Uma pessoa que esteja sempre pronta a dar, e é claro, a receber, é dando que se recebe. Uma pessoa que esteja sempre pronta, sabe, a reconhecer suas falhas. Porque quando a pessoa não reconhece suas falhas, ela não tem jeito, ela não tem salvação. Não tem salvação. Então, ele fala: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos e todos que cometem impiedade. O que é uma pessoa impiedosa? É uma pessoa que não tem misericórdia. É uma pessoa que comete maldade. Pessoas que cometem ruindade com os outros. Pessoas que não estão nem aí para o ser humano, por exemplo. Pessoas que não respeitam as outras pessoas e que cometem impiedade, ruindade, maldade, perversidade. Então, na minha vida com Jesus, sempre Deus me mostrou isso. Quando eu vi alguém cometendo perversidade com alguém, maldade com alguém, crueldade com alguém, eu ficava com o pé atrás. Eu falei: mas essa pessoa não tá bem com Deus. Porque é isso que não está bem com Deus também. É isso que nos faz ver que aquela pessoa não está bem. E se ela pratica perversidade o tempo todo ela é assim, então, meu amigo, aí essa pessoa está precisando se converter a Jesus. Porque Jesus não era assim. Lembra daquela situação quando Pedro, antes de Jesus ser preso, cortou a orelha do soldado? Pois é, o que Jesus fez? Ele foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. Você vê que nem naquela hora em que Jesus estava sendo preso para ser açoitado, né? E já estava sendo açoitado ali, nem naquela hora Jesus praticou a ruindade, a maldade, o mal. Porque Jesus é o exemplo. É claro que nós, seres humanos, não temos a mesma capacidade nem estrutura para agir exatamente igualzinho ao Senhor Jesus, que está ali recebendo pancadas, socos, pontapés, chicotadas e não reage. É claro que nós não temos essa capacidade. Por isso que Deus falou para Abraão lá atrás: sede perfeitos, quer dizer, busque o máximo isso, procure o máximo se controlar, procure o máximo, sabe, perdoar. Perdoar tem que ser sempre, aí não tem jeito, mas ele diz, procure o máximo, evita o máximo de agredir os outros, enfim, de reagir. Então, aqui é claro, e ele compara a palha, né? A palha, porque uma faísca só na palha faz a palha pegar fogo. E ela consome, vira cinzas, assim, de uma hora para outra. Em segundos, não vou nem dizer horas, em segundos, aquela palha, ela se desfaz. Quer dizer, então, o que nós temos visto hoje, o que eu sempre vi quando estava na instituição? O que eu vi sempre isso, nas pessoas, naqueles que comandavam. Eu sempre vi as expressões, rala fulano. Quando que Jesus mandou alguém ralar alguém, o que ele falou? O que ele falou? Quando alguém te dá um tapa de um lado, dê a face do outro. E eu sempre ouvi lá no começo, quando eu estava começando, lá na obra, em Rocha Miranda, por exemplo, quantas vezes eu vi isso? Eu ouvia isso, fulano, rala fulano. Quer dizer, o que é ralar?
faz a pessoa sofrer, faz a pessoa, sabe, gemer, faz a pessoa trabalhar além do normal, castiga aquela pessoa, pune aquela pessoa. Quantas vezes eu vi isso? Eu vi uma vez uma cena que o pastor entrou na sala dando chutes em outro colega, que era na época um evangelista, dando chutes nas pernas daquele homem, daquele rapaz. Era um rapaz da época que tocava, na época era guitarrista. E teve que um dos nossos colegas, evangelistas também, que teve que ir lá separar, apartar aquele homem, aquele pastor, de agredir mesmo, via de fato. E de uma forma até covarde, porque o rapaz estava sentado, aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Tudo bem, ali a gente considera um momento de nervosismo, que a pessoa saiu de si. Mas veja, olha só. Então já naquela época eu já presenciava isso, só que eu tinha um desejo tão grande de ajudar as pessoas, como eu tenho até hoje, de ajudar as pessoas, sabe? De levar o bem para as pessoas, e eu vi em Jesus essa oportunidade, essa condição, esse caminho, esse norte para eu executar esse meu desejo do âmago da minha alma, do meu coração, sabe? Então eu fiquei ali, eu falei, não, mas comigo, eu falava assim, comigo não vai ser assim, eu não vou fazer isso. Quer dizer, o Espírito Santo sempre me dava esse discernimento, ó, eu não sou isso aí, não é para você fazer isso, eu não estou ensinando isso, eu não ensinei isso, não é assim que se faz. Graças a Deus que o Espírito Santo, ele sempre nos deu esse entendimento, porque está escrito aqui. E eu lembro que no início da minha conversão, eu li a Bíblia, sabe, e Deus falava forte, como fala até hoje comigo. A palavra de Deus, ela entrava, não no meu coração, mas no meu entendimento, com assim, uma facilidade muito grande. Então aquilo que eu li, eu não decorei. Se você fala assim, pastor, onde está escrito isso? Eu não sei te dizer. Eu sei que está escrito. Se o que você me falar realmente está escrito, eu vou lembrar. Não vou te dizer qual capítulo e versículo, mas eu sei que está escrito, porque a palavra de Deus está em nós. Jesus falou isso. Então, quando vinha essas coisas, então, aquilo não é. Tanto é que quando nós fomos levantados e fizemos a obra por mais de 34 anos, graças a Deus, nós sempre buscamos esse entendimento. Sabe, que o cristão não pode ser ímpio. Ou ele é cristão ou ele é ímpio. Ou ele é humilde ou ele é soberbo. Então, ou a pessoa, eu volto, ou a pessoa é humilde ou ela é soberba. Então, quando a pessoa é humilde, a grande chance dela ser uma pessoa cristã é enorme. Há uma grande chance. Agora, a pessoa soberba, ela será destruída como uma palha. E é claro, repito, que ele está falando aqui para dias que hão de acontecer. Porém, esses versículos que eu li para vocês agora, cabe nos dias atuais, porque ele está falando se vai acontecer isso lá na frente com os soberbos e os que praticam a impiedade, os que cometem a impiedade, que serão, a palha virá e os consumirá. Então ele está falando, isso também cabe para os dias de hoje. Então você tem que analisar. Se você está ali na igreja, por exemplo, você tem que ver como é que é o pastor que está na igreja, como é que é o pastor com você, como é que é aquele auxiliar, ou evangelista, ou diácono, ou presbítero, como é que aquela pessoa é, porque a pessoa, quando erra, nós temos que exortar, nós temos que chamar a atenção e buscar, como Jesus, a melhor maneira para ensinar aquela pessoa, fazer aquela pessoa reconhecer o seu erro e buscar o conserto. Mas é assim, não é, sabe, com perversidade.
Então, o cristão não pode ser soberbo, porque se ele for soberbo, ele vai cair nisso aqui, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Veja, ardendo como fornalha. Quer dizer, uma fornalha você não pode nem ficar perto dela. Então, vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Olha só, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará. Acabou. Diz, não é o pastor Gomes, não é a igreja, mas diz o Senhor dos Exércitos. Então, embora seja um texto bíblico do Antigo Testamento, mas é a palavra de Deus, que serve como um alerta, porque Jesus não veio revogar a lei, sim cumprir a lei. Então, a única pessoa que teve estrutura máxima de cumprir a lei na sua totalidade foi Jesus, inclusive se dando como cordeiro, o sacrifício, o holocausto. Então, aqui é claro, está claro que, veja, você que está numa denominação ou não está, então não pratique a perversidade, não pegue esses exemplos, esses maus exemplos que vêm do diabo, sabe, para corromper a pessoa. Por isso que ela se corrompe, porque ela deixa essas coisas entrar no coração dela, na mente dela, pronto, ela vai acabar se corrompendo, porque já está ali a raiz do mal. Então, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte, quer dizer, de maneira que eles não deixará nem raiz nem ramo. Quer dizer, a fornalha eles serão abrasados de uma forma tão grande que não vai ficar nem os ramos e nem a raiz. Ele fala primeiro, nem raiz, nem ramo. Quer dizer, os consumirá lá da raiz. O primeiro que será abrasado ou queimado será a raiz. Esse abrasamento virá lá na raiz. Veja, vou repetir isso aqui. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte, de maneira que lhes não deixará nem raiz e nem ramos. Ele não falou primeiro ramos e raiz, não. Essa fornalha os abrasará desde o começo, lá na raiz, para não deixar como ela frutifique novamente. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, os soberbos serão abrasados. Os soberbos. Né? Os soberbos serão abrasados. Deixa eu lembrar uma coisa. Pode lembrar? A minha esposa está aqui falando. Deixa eu lembrar que quando você era contra essas coisas, você era tido como rebelde. Ah, é? Você ainda era tido como rebelde. Exato. Você não aceitava essas coisas. Você vê. Havia o curto. A minha esposa, está me lembrando aqui, que quando eu presenciava essas coisas, essas impiedades, essas perversidades contra alguém, até contra alguém que estava na hierarquia da obra abaixo de mim, eu me revoltava, eu não aceitava aquilo. Então, perante a autoridade que estava acima de mim, eu era tido como rebelde. Eu era tido como insubordinado, porque eu não aceitava e nunca aceitei a perversidade, a maldade contra o meu semelhante. Eu estava ali para fazer o bem. Eu me converti a Jesus e descobri a forma de estender a mão para o aflito e não de vir com a mão e socar o aflito. Então era uma coisa contra, sabe, o preceito, não bíblico, mas o preceito do Mestre Jesus, que ele ensinou: amai ao seu próximo como eu vos amei. Eu vos amei. Quando Jesus, ele virou a mesa do templo, revoltado com o que estava, com o comércio que estava havendo naquele templo, dentro do templo. Vê se não é isso que está acontecendo hoje em dia também.
em muitas denominações. Outro dia, eu estava falando com a minha esposa que, por exemplo, poxa, se eu receber algo de graça, por que eu vou ter que cobrar por aquilo que eu recebi de graça? Por que tem pastor, tem gente que cobra palestra? Não, eu não tenho que cobrar palestra. Está errado, é contra Jesus isso aí. Eu lembro que quando havia acepção de pessoas nas fogueiras santas, eu já não gostava daquilo, aquilo não entrava em mim. Por isso que eu não arrebentava, entre aspas, financeiramente. Eu sempre fui um pastor que cuidava das pessoas. Que o crescimento que eu apresentava era em povo, era em almas, era em igreja aberta. Tem várias igrejas que nós abrimos para a glória de Deus. Não faço isso para a minha glória, porque quando eu passo por elas, eu fico triste. Eu fico muito triste. Porque nós abrimos aquelas igrejas, usados pelo Espírito Santo, é claro, dirigidos por Deus, é claro, né? No afã de levar as pessoas a Jesus, o amor de Deus para as pessoas. Então, quando eu via essas perversidades e impiedades contra o meu próximo, eu não aceitava aquilo. Abuso de autoridade, eu sempre fui contra isso. Por isso, eu era tido como rebelde. Porque as pessoas faziam maldade com as outras e queriam que nós aceitássemos isso. Eu não aceitava. Então, analise isso que eu estou lhe falando. De repente você está me assistindo agora e você é uma pessoa soberba. Está dentro de uma igreja, mas você é uma pessoa soberba. É uma pessoa que comete impiedade. Você faz coisas ruins. Você é uma pessoa ímpia, impiedosa. Sabe? Parece que você tem sangue nos olhos para ver o mal de alguém, para ver aquela pessoa sofrendo. Quando que isso é de agrado de Deus ou nosso? Eu como pai, e nós como pais, educando os nossos filhos, muitas das vezes nós temos que ser benignos, né? Temos que ser benignos. É bom, mas com justiça, para educar o filho. Então, quando eu tinha que punir o meu filho com um castigo, e às vezes até com umas palmadas, aquilo me partiu o coração, mas eu tinha que fazer. Não agressão é uma coisa. Eu não agredi, eu nunca agredi meus filhos, nunca. Mas sempre os ensinei no caminho certo, de respeito, de respeitar o pai, a mãe, a autoridade. Tanto é que quando a minha esposa os corrigia, eu não me metia, para não tirar a autoridade dela. Mas aquilo me doía o coração, porque eu tinha que fazer. Pai, eu tinha que fazer, eu tinha que orientar, eu tinha que exortar o meu filho. Mas aquilo não, e depois, de uma forma que a gente queria compensar, a gente saía depois com ele, nunca pedi desculpa e nem ficava lá, desculpa, nunca fiz isso. Mas depois eu mostrava o meu lado de pai, né, cuidadoso, amoroso, brincava com eles, saía com eles. Se eles virem isso aí, eles vão saber. Se eles já assistiram esse vídeo, um talvez não assista, porque é proibido de assistir vídeo de outras pessoas. Mas de repente o outro vai assistir e vai ver que eu estou falando a verdade. Então, dito isso, fico com essa mensagem. A impiedade não é de Deus nunca, porque Deus não é ímpio. A perversidade, o soberbo, não entrará no reino de Deus. Nós não podemos ser soberbos. Nós temos que ter personalidade, opinião. Mas quando a nossa opinião está errada, nós temos que mudar. Isso não é vergonhoso para ninguém, reconhecer o erro. Isso é hombridade. A Bíblia fala que se você exortar o sábio, mais sábio ele fica. Mas quando você exorta o soberbo,
mais soberbo ele fica. Então, meu amigo, eu quero que você medite nessas palavras, tá? A expressão mais soberbo ele fica, eu que falei agora, tá? Eu que falei agora. Fazendo uma comparação, eu que falei agora. Mas a exortação do sábio, isso está escrito. Você exorta o sábio, você exorta a pessoa que é inteligente, ela fica mais inteligente. Porque ela é inteligente, ela é humilde, ela não é soberba, ela não se acha dona da verdade. Então, medite nisso. Se você é soberbo, Deus não pode falar com você, Deus não pode te ajudar. Quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, somente o humilde se aproxima de Jesus para buscar um alívio. Só o humilde, o soberbo não. O soberbo morre ali na sua soberba. Ele sabe que precisa de ajuda, mas ele não pede ajuda. É o soberbo, é o orgulhoso. Ele fala soberbo e quem comete impiedade. Tá bom? Vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento especial que o Senhor nos deu, nos proporcionou, falando das tuas palavras, meu Pai. E que essas palavras alcancem a muitas pessoas. E uma vez alcançando essas muitas pessoas, meu Pai, produza fruto a 100, 60 e a 30 por um no teu reino. Porque todos nós, meu Deus, somos passíveis de erros, de falhas. Mas todos nós, o Senhor deu a condição do acerto, do conserto, de rever suas vidas, de analisar, de começar de novo. Como o Senhor falou, que nós devemos nascer da água e do Espírito. Mas o soberbo jamais nascerá da água e do Espírito. Então, meu Senhor, eu entrego nas tuas mãos todas as pessoas. Eu oro também por todos os trabalhadores, os que trabalham, meu Deus, nas ruas, os que trabalham nas ruas, os motoristas de aplicativos, os taxistas, todos que vivem na correria do dia a dia, nos trânsitos caóticos das cidades, meu Deus, que tem uma população que está além do que ela comporta, meu Pai. Livra-os dos acidentes, livra-os dos homens maus, dos malignos, dos perversos, dos ímpios, porque às vezes está ali o homem trabalhando para levar o pão de cada dia para o seu filho, sua filha, sua esposa, e vai alguém ali para lhe assaltar. Ó meu Senhor, guarda-os, livra-os de todos os males, amarra todos os espíritos malignos que queiram atentar contra a vida de todos eles, independentemente de seus credos religiosos. Não estou aqui pedindo para aqueles que são somente convertidos, mas por todos que estão trabalhando nessa profissão perigo, chamada motorista particular, meu Deus. É isso que eu te peço, e peço por todos, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por todas as pessoas que já estão no teu reino, e oro por aquelas que estão por aí, meu Deus, sem aprisco, sem um pastor, sem alguém para lhes orientar. Mantenha-as firmes, meu Deus, em fazendo com que elas entendam que é o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a rocha, o Senhor é o altar. O Senhor disse claramente, meu Deus, vinde a mim. Pronto, é só irmos ao Senhor. E é claro que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração, estarmos firmes nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Que Deus continue te abençoando. Vamos em frente, na fé, no Senhor Jesus Cristo, tá certo? Lembre-se, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador da sua alma, e você permanece firme em seus caminhos, você está salvo. Porque existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. Ou é filho ou não é filho. Então não existe ex-filho, você é filho de Deus. Tá certo?
tá certo? Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Aí a decisão é sua. Eu prefiro ser filho de Deus, né? Porque Jesus falou claramente que existem também os filhos do diabo, tá certo? Até um próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá? Divulgue esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu sininho, acione o sininho, melhor dizendo, acione o sininho para você receber as notificações quando nós enviarmos outros vídeos, tá certo? Tchau, agora sim, tchau.